Maria, dia 3 de agosto de 2021, da 18ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 14, nos versículos do 22 ao 36. Do Evangelho segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, aqui nós continuamos com o Evangelho de ontem. E hoje percebemos Jesus que permanece despedindo a multidão e manda os discípulos entrarem mar adentro. E claro, como deve ter passado na cabeça dos discípulos, como é que Jesus vai chegar até nós? Mas obedeceram. E Jesus permanece ali, depois de despedir o povo, em oração, sozinho. Percebemos que Jesus sempre prefere alguns momentos para estar a sós. Mas não é uma solidão ou estar realmente só, mas viver esta solidão na intimidade com o Pai e no Espírito Santo. E então viver esta realidade. À noite adentro, Jesus aproxima-se do barco. O barco estava sendo agitado com o vento contrário e os discípulos, com medo, pensavam que fosse um fantasma. Imagine o pavor. E claro, Jesus diz: "Não tenhas medo, coragem, sou eu, Sou eu." Ele usa o apelativo do Antigo Testamento, quando Moisés, conversando com a sarça ardente, manifestação de Deus, e Moisés pergunta: "Como devo anunciar aos judeus?" Ele disse: "Diga que o eu sou me enviou, te enviou para anunciar." E então Jesus diz: "Eu sou, ego sum." Então, eu sou, o eu sou está com vocês. E então, Pedro toma a palavra e pede para ir ao encontro. A audácia de Pedro para confirmar que Jesus, era ele mesmo que estava ali. E caminhando vai sobre as águas, mas sentindo o vento, ele afunda. Quantas e quantas vezes na nossa vida passamos momentos de dificuldade, de solidão e de medo, de desespero. E o que é que nós devemos fazer? Pedir ao Senhor, como Pedro pediu a Jesus: "Senhor, salva-me." Não é entregar-se, quem sabe, a tomar 200 comprimidos, tomar uma injeção para morrer ou se jogar de um prédio. Não!
É suplicar ao Senhor, buscar um sacerdote, ir à igreja, adorar a Jesus e suplicar ao Senhor, salva-me. Ou até mesmo dentro de casa, olhando para um crucifixo, olhando para a imagem de Nossa Senhora, de um arcanjo, de um santo, e pedir a misericórdia de Deus para que venha auxílio das suas necessidades. Pedro sabia que podia morrer, mas estava diante dele Jesus e ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Por isso ele diz, Senhor, salva-me. E você pode suplicar a Jesus para que ele te salve das suas angústias, dos seus males, do seu sofrimento. Suplique ao Senhor que ele virá em teu auxílio. Depois, ainda outra realidade, as pessoas vão ao encontro de Jesus, levando os doentes. E até mesmo, eles diziam, se a gente tocar pelo menos a barra da veste de Jesus, ficaremos curados. E assim acontecia, porque eram movidos pela fé. Nós, com pandemia, não podemos tocar, abraçar, sentir o outro, mas que com certeza esta presença de Cristo sacramental, da Eucaristia, é tão forte em nossas vidas. Não é sentir que o Senhor está conosco e que nunca nos abandona. Precisamos ter a coragem de pedir a Jesus, quero ir ao teu encontro, quero estar contigo. Você tem que dizer a você mesmo, arranjar esta força dentro de você para sair deste comodismo, desta vida que muitas vezes não te traz uma satisfação e uma alegria perene, mas algo que passa. Jesus é o único que pode nos dar uma alegria perene, duradoura. Pois bem, caríssimos, supliquemos a nosso Senhor que a cada dia Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo para sermos capazes de dar a nossa vida por Cristo e pelo Reino e saber que o Senhor está sempre conosco e nunca vai nos deixar afundar no mar deste mundo, imerso em tanta destruição e no pecado. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.